dia, família Alvorada, graça e paz. Feche os seus olhos, vamos orar. Declare que este Jesus é grande, adore a Ele, diga para Ele que você está aqui para o adorá-lo. A presença do Espírito Santo é real neste lugar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos, nós te exaltamos, Senhor. E se parecer bem aos teus olhos, abra as comportas dos céus e derrame a tua glória, a tua presença sobre as nossas vidas. Encharque o nosso coração com a tua presença, meu Deus. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, porque não há outro como Tu. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo em nosso meio. Tu és bem-vindo em nossos corações. Atua poderosamente, Senhor. Senhor, receba a nossa adoração e ministra o Teu Evangelho em nossos corações. É o que pedimos a Ti, Senhor, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Você pode assentar-se. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está nos visitando, você que é membro aqui desta igreja, você que nos acompanha de casa. Diaconisa Ludmila, lá da IAP de Uberlândia, está nos acompanhando, outros irmãos também. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Que frio essa semana, hein? Quem sentiu frio aí? Olha só. E eu vou dizer como um pastor conterrâneo meu, um pastor famoso aí mineiro, só que eu vou dizer o contrário dele, né? Vou dizer, vocês são crentes, né? Vim hoje, saí debaixo das cobertas, está aqui. Pastor normalmente é pessimista, né? E num dia de frio como esse, aí a gente levanta, vem para cá e pensa assim, vai estar eu, alguns presbíteros, diácono e o grupo de louvor. Dá uma olhadinha para o lado aí, vê os irmãos que veio hoje, olha, que bênção. Glória a Deus, né? Então, vou dizer, vocês são crentes, graças a Deus, né? Deus seja louvado. 2 recadinhos. Primeiro, amanhã, pastor Cláudio Felizardo vai estar aqui ministrando a palavra de Deus, nosso querido pastor. Então, você que ama o pastor Cláudio, amanhã vai poder dar um abraço nele e ser ministrado por ele. Então, venha participar do culto amanhã em nome de Jesus. Todo quarto sábado, nós estamos fazendo o Bless Day, que é um dia que a gente tira para fazer culto nos lares, visitação, uma oração especial nos lares. Então, se você deseja isso, manda lá no zap, tem o zap da igreja, pode mandar ou para um dos pastores. Nós temos equipes que saem daqui. Tem pessoas que às vezes vê a foto do culto nos lares e falam assim, mas eu não fui convidado, pastor, para estar naquele culto, mas você não vem no Bless Day. Vai para o culto quem vem, quem vai participar. Todos os quartos sábados nós estamos aqui com alguns irmãos, uma equipe, o diácono Paulo está nos ajudando aí, a equipe pastoral nesse sentido. Aí a gente divide as equipes, vai para as casas orar, cultuar a Deus. Então a gente convida você que queira receber essa visitação, manda lá para um dos pastores ou no zap da igreja e vai ser um prazer, um dos grupos está lá. Quando tem número menor de culto no lar ou de visitação, aí vai o grupo todo. Aí vai aí umas 10, 15 pessoas, mas quando tem 3, 4, a gente divide, né? Para todo mundo ser atendido. Pastor, eu quero participar da equipe. Aí no próximo sábado a gente já anuncia o horário, mas normalmente 3, 4 horas a gente sai aqui da igreja e vai para essa empreitada aí. Então a gente convida você também a estar participando. Amém? Nossa série, Ajuste as Expectativas. Nós já falamos sobre ajuste a expectativa em relação a Deus, ajuste as expectativas em relação à família. Então, dá uma ida lá no YouTube, se você não assistiu, não viu a mensagem, não participou do culto, vai lá, participa, tem uma palavra de Deus para você. E hoje, o nosso tema é ajuste a sua expectativa em relação ao país. Ajuste a sua expectativa em relação ao país. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza.
ou ligue a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 15. Nós iremos ler até o versículo 22. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 15, que nos diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos juntos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro, que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Nós estamos nessa série mexendo com as nossas zonas de conforto. Nós estamos tirando os nossos dilemas, nós estamos tirando alguns questionamentos e olhando para o Evangelho para a gente ajustar de acordo com os princípios do Evangelho. Então, mais uma vez eu digo, não fica bravo comigo hoje, ore por mim e não saia daqui revoltado com a palavra de Deus, porque o nosso objetivo é trazer respostas bíblicas para dilemas e perguntas contemporâneas. E nós vivemos num mundo urbano, nós vivemos num mundo muito complexo, e essa cultura, que é chamada de cultura urbana, ou cultura pós-moderna que nós estamos vivendo, ela é marcada por três situações, três conceitos. O primeiro é secularização, e na secularização, Deus é colocado de lado. Deus não faz mais parte das minhas decisões, Deus não faz parte do meu trabalho, Deus não faz parte da minha rotina. Então, na secularização, Deus é colocado de lado. Também nós temos a privatização, onde o outro é colocado de lado. As pessoas não têm mais a importância. A conectividade, as redes sociais têm levado as relações a se tornarem apenas virtuais. E ainda na privatização, ao colocarmos o outro de lado, nós também colocamos a fé do lado. Porque nos nossos espaços educacionais não se pode mais falar de Deus. Em alguns ambientes profissionais não se pode mais falar da fé, porque a fé agora é privativa, a fé não é coletiva mais, a fé é do indivíduo. Então, aqui na faculdade você não pode falar de Deus. A gente pode falar de outros deuses, mas de Cristo vocês não podem falar. Aqui no trabalho vocês não podem ter manifestações cristãs. Podem ter de outras, mas cristãs não. Então a fé cristã neste mundo foi privatizada. Nós temos também a pluralização, onde a verdade é colocada de lado. Não existe mais verdade absoluta. Não existe mais o que a Bíblia diz. Existe o que eu penso, o que eu sinto, e se eu estou bem com o que eu penso e sinto, então está tudo certo. Essa é a minha verdade. Eu lembro que quando eu era criança, e não estou dizendo que a gente tem que fazer isso hoje, mas naquela época a gente tinha um método de evangelismo. A gente batia de porta em porta, e aí quando a gente encontrava um irmão que fosse católico, a gente falava contra a imagem. Ele falava: não é possível, não, eu te provo na sua Bíblia. Aí a gente pedia a ele para pegar a Bíblia dele,
Ele trazia a Bíblia dele, a gente abria na Bíblia católica e mostrava na Bíblia católica que imagem era errada. Quantos irmãos não se converteram com essas ações evangelísticas? Ele olhava na Bíblia dele e falava, é verdade, se está na Bíblia, eu creio. Se eu creio, então agora eu vou servir a Jesus, eu sou crente em Jesus. Faz isso hoje para você ver. Você mostra, está errado. Ah, tá verdade, aqui está escrito que está errado. Esse aqui, você está certo, não pode fazer isso. Mas eu me sinto bem fazendo, então não tem problema. Hoje a verdade, ela é relativa, ela depende do indivíduo, ela depende dos sentimentos do indivíduo. E nesse caldo cultural que nós estamos vivendo neste tempo, nós estamos vivendo uma intensa polarização no mundo. Essa polarização que nós estamos vivendo no nosso país, não é apenas no Brasil. Basta você acompanhar as notícias internacionais e você vai perceber que essa polarização, ela é mundial. Ela não é apenas na nossa nação. Mas hoje nós queremos falar sobre isso olhando para o nosso país, ajustando as nossas expectativas. Por quê? Porque hoje as pessoas estão se movendo por ideologias. Seja ideologia A ou ideologia B, e as pessoas estão em busca de um salvador da pátria. De um salvador da pátria que seja moral, ou de um salvador da pátria que seja o ajudador do povo. Então eu já preciso dizer de início que, em relação a essa polarização, esquerda ou direita, e tem muita gente que manda no particular para o pastor, o que é que você acha disso? O que é que você pensa disso? Eu costumo sempre dizer a mesma coisa que eu ouvi, e eu tenho repetido ela. A esquerda nunca terá a moral que o Evangelho exige. Só que a direita nunca compreenderá o aspecto social que o Evangelho também exige. Por isso, entre esquerda e direita, eu escolho o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele é completo. O Evangelho de Cristo, ele preenche todas as lacunas. Nós precisamos ficar sempre com o Evangelho do Senhor. Dito isso, nós temos dois grupos na igreja. Um grupo que diz, eu sou crente e eu não pertenço a esse mundo. Então, eu não tenho que me envolver com as coisas civis, com a política e com a sociedade. Eu não pertenço a esse mundo. Normalmente, o louvor desse grupo vamos ver se eu canto, né? É um corinho antigo. E essa terra vai pegar fogo, e onde é que você vai morar? Quem lembra desse corinho? Vocês são velhos, hein? Eu era criança quando eu escutava isso. São nas vigílias, né? Mas esse corinho traz essa ideia de que isso aqui não pertence para nós. Essa terra não é nossa, então a gente não cuida da natureza, a gente joga lixo, está dirigindo o carro, pega a embalagem de plástico, come o biscoito, o salgadinho, a bala, e não tem vergonha nenhuma em jogar pela janela. Quem já viu essa cena aí? Mas cristão não pode fazer isso. Porque nós não somos deste mundo, mas Deus nos deu este mundo. E nós precisamos cuidar daquilo que é nosso. Mas tem esse grupo que diz, eu não sou deste mundo, então não tenho que cuidar da natureza, eu não tenho que cuidar de nada, então vamos que vamos. Eu não participo de política, eu não me envolvo com nada. Tem um outro grupo que diz, eu sou crente, pertenço a este mundo e nós vamos lutar. E o lema deles é o lema lá do Zelote. Vamos prender Jesus, saca a espada, a silca e corta a orelha do soldado. Nós vamos lutar até a última gota de sangue, porque nós somos crentes. São as polarizações que trazem, inclusive, para dentro da fé e dentro da igreja, esse contexto. Ou nós não fazemos nada, ou nós lutamos até a morte por algumas ideologias. O que a Bíblia diz para nós a respeito disso? Abra sua Bíblia aí comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto.
E Paulo está falando sobre esse ministério da reconciliação, sobre como nós devemos nos posicionar. E aí Paulo diz o seguinte, versículo 20: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Paulo está nos ensinando, irmãos, e aqui eu não estou fazendo defesa de nenhuma das ideologias que está polarizando a nossa nação. Quando a gente olha para a Bíblia, Paulo está nos dizendo, você, pastor, mas eu só voto na esquerda. É um problema seu, mas a Bíblia está dizendo que você é representante de Cristo. Pastor, eu só voto na direita. A Bíblia está dizendo que você é representante de Cristo. Então não importa de que lado da polarização você está, o que você precisa ter consciência clara na sua mente é: eu represento Cristo aqui nessa terra, eu represento o reino de Deus aqui nessa terra. E como é que nós devemos representar? Como ser embaixadores de Cristo. Se embaixador, ele tem uma missão, ele não representa ele mesmo, ele não representa os seus ideais, ele não representa o que ele pensa. Todo embaixador representa os ideais da nação que ele representa. Assim nós não representamos o que nós gostamos e queremos, nós representamos os ideais eternos, os ideais que vêm do alto. Nós representamos quem Deus é. Sim, irmãos, segundo esse texto de Paulo, nós somos forasteiros. Não vou cantar porque não é minha praia, mas o hino 34 do Brados de Júbilo: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Essa canção e esse texto de Paulo nos mostra que nós somos forasteiros, sim, mas nós somos forasteiros com uma missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão não é converter pessoas para a nossa ideologia. A nossa missão é anunciar a todos que estão à nossa volta: reconcilie-se com Deus, reconcilie com o Senhor, porque Deus quer restaurar a sua vida. O que Paulo está dizendo é que, como embaixadores de Cristo, eu e você temos a missão de denunciar o pecado de todos. Como proclamadores do Evangelho, nós vamos denunciar o pecado de todas as ideologias da nossa nação. Eu denuncio o pecado da direita, eu denuncio o pecado da esquerda, porque eu sou embaixador de Cristo. Independente em qual lado eu voto, independente de qual lado eu marco a minha posição, não importa se é um político A ou político B, como discípulo de Jesus, eu olho para a Bíblia e digo: é pecado. Assim como a Bíblia nos mostra que a gente denuncia o pecado de qualquer pessoa, inclusive o nosso próprio. Quando abrimos o Evangelho, precisamos olhar para o Evangelho e dizer: pecador que sou, eu careço da graça e da misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Então, a gente denuncia o pecado de todos, seja meu familiar ou não, seja meu amigo ou não, gosto da ideologia ou não, eu preciso, como discípulo, denunciar o pecado. E como é que eu denuncio o pecado, segundo Paulo? Demonstrando o amor de Cristo. Ao denunciar o pecado, não pode transparecer a nossa ira, não pode transparecer a nossa raiva, a nossa indignação. O que precisa transparecer na denúncia do pecado é o amor daquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, denunciar o pecado não está associado com cortar a orelha do soldado. Denunciar o pecado não está em ter raiva do outro. Denunciar o pecado tem a ver com demonstrar quem Cristo é nas nossas vidas, nas nossas relações. O segundo, voltando aí para o texto de Mateus, capítulo 22. O segundo ponto é: o golpe está aí, cai quem quer.
Pastor, que negócio? É isso mesmo. Eles fizeram uma armadilha contra Jesus, numa questão política. Eles arquitetaram e vamos encurralar Jesus. E aí eles chegam diante de Jesus e eles colocam à prova Jesus com uma questão política. Perceba que eles não vão em questão espiritual, questão da fé. Eles tentam pegar Jesus, envolvendo Jesus numa questão política. E a pergunta deles, olha aí, versículo 17 do capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Jesus, diz para a gente, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto ou não? Vamos ser sinceros, quem gosta de pagar imposto? Quem recebeu essa semana a taxa ambiental da Prefeitura de Guarulhos? Vontade de queimar aquele negócio, né? Aí o prefeito vai dizer que é só até o fim do ano, que o ano que vem vai ser diferente. Aí, quando é o ano que vem, ele prorroga para 10 anos. Né? Ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém quer pagar mais um imposto. Mas, naquela época, era pior ainda do que é hoje. Porque, perceba, por que é uma encurralada para Jesus? Se Jesus respondesse, não, a gente não deve pagar imposto, Jesus seria acusado de se rebelar contra o império, de insurreição contra o império romano, um rebelde político. Agora, se Jesus respondesse, sim, nós devemos pagar imposto, Jesus seria acusado de apoiar um sistema perverso de tributos e seria odiado por todos os judeus que estavam em volta dele. Ou seja, a pergunta deles para Jesus não tinha saída para Jesus, humanamente falando. Qualquer resposta de Jesus colocaria Jesus em xeque. Se Jesus responde, não, não devemos, eles iam denunciar Jesus para o império, para Jesus ser caçado por uma questão política. Se Jesus diz sim, nós devemos pagar, colocaria em xeque a pregação do Evangelho em relação aos judeus que Jesus estava proclamando o Evangelho. Mas Jesus, na sua imensa sabedoria, ele pede para eles, Jesus denuncia o pecado deles, vocês são hipócritas, né? Vocês querem me pegar de todo jeito. Aí Jesus, dá uma moeda aí. Aí eles dão a moeda. Qual é a foto que está na moeda? Que inscrição é essa que está na moeda? Aí eles respondem, é de César. E César aqui não é o imperador César. César aqui é o título do imperador. E eles dizem, olha, é de César. E aí Jesus responde no versículo 21. Então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus responde à pergunta deles. E a resposta de Jesus é tão magnífica, naquele contexto polarizado, que eles, ao ouvirem aquilo, eles ficam admirados com Jesus, e eles saem. Eles não querem mais colocar Jesus contra a parede, e eles saem admirados com a resposta de Jesus. E a resposta de Jesus, irmãos, nos revela 3 coisas. Goste você ou não, essa resposta de Jesus nos revela 3 coisas. Primeira, não devemos misturar assuntos políticos com assuntos religiosos. Eles estavam querendo pegar Jesus na fé, mas trazem assuntos políticos. E por que esse princípio é importante? Porque o governo deve ser para todos. Vai vir uma eleição aí. E você tem direito e dever de defender seu candidato, defender seu lado, publicar nas redes sociais de maneira cristã, pedir voto, fazer aquilo que a lei permite que você possa fazer. Mas não se esqueça, o governador, o presidente que entrar lá, o governador que entrar, ele não vai governar só para cristãos. Ele não vai governar só para católicos. Ele não vai governar só para espíritas. Porque estamos falando de uma sociedade, e quem entrar lá para ser bíblico precisa governar para todos os cidadãos. O problema é que às vezes nós defendemos a OB porque queremos que chegue lá e comece a defender somente a nós.
E todos os países onde isso acontece, nós temos tragédias. Nós temos igreja na Nigéria. E tem períodos de 4 anos que os pastores da junta de missões não podem ir na Nigéria visitar. Porque é o período em que o presidente, toda a comitiva, é do Islã. E aí começa a perseguição para a igreja. Só que na eleição seguinte, lá me parece que é 5 anos, para não cometer um erro. Só que aí na eleição seguinte, quem é que ganha? Os cristãos, porque o país é dividido entre cristãos e muçulmanos. Só que aí os cristãos entram, e os cristãos fazem a mesma coisa que os muçulmanos faziam. É 5 ou 4 anos de perseguição contra os muçulmanos. Aí os impostos são mais caros para as mesquitas, a perseguição para as mesquitas. Quem está fazendo? Os cristãos. Aí depois, na próxima, e lá é um ciclo. Cada eleição entra. Aí na próxima vem os muçulmanos. Perseguição, igrejas cristãs queimadas, gente morrendo. E vive essa guerra. Por quê? Porque não entende esse princípio de Jesus. A questão não é a gente ter um governante que seja cristão ou não. A questão é que ele seja um político honesto. Que ele seja alguém que esteja lá para governar para todos os cidadãos. E não quando ele pegar uma pauta, ele olhe para a igreja e vou perseguir a igreja. Vou colocar tanto tributo sobre a igreja e vou sufocar tanto a igreja que ela não vai ter como existir. Aí entra um cristão. Eu vou sufocar tantos outros que eles não vão conseguir resistir, não. Jesus está dizendo que uma coisa é a política de governar para todos, a outra são os assuntos da fé, e nós não podemos misturar os dois. Mas também tem um outro ensinamento. Tem gente que diz assim, pastor, isso mesmo, fala contra a política, mas tem o outro lado. O segundo princípio desse texto é, enquanto cidadãos, nós não podemos negligenciar um dever político ou cívico. Porque Jesus diz, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando ele diz, dê a César o que é de César, Jesus está nos ensinando que como cidadãos dos céus, como embaixadores nessa terra, nós temos deveres civis nessa terra. Nós temos deveres com a nossa sociedade. Então nós precisamos votar como bons cidadãos. Se você tem aí o seu político, faça campanha para ele, escolha de maneira santa, mas vai lá, propaga, faz, não tem problema, mas não esqueça, nós temos um dever político, mas enquanto a gente cumpre o nosso dever político ou cívico, nós somos cidadãos do reino, nós somos cidadãos dos céus, e como dever político e cívico, você precisa votar, você precisa olhar as pautas dos candidatos, aqueles que mais vai trazer coisas boas, aquele que, e vamos ser honestos, independente do lado que você tenha, está difícil a gente escolher, precisaria ter alguém, mas quem? Precisamos orar então, e dentro dessas pautas escolher e votar, porque se você não votar, alguém vai escolher por você, então você tem esse dever cívico, então você precisa cumprir com os seus deveres, não deixa para lá. Pastor, nem tirei meu título, depois eu pago lá R$3,20, tá bom, não faça isso. Participe do processo, porque é um dever como cidadão cristão que você é. Terceira coisa, que nessa resposta, então, não pode misturar política com religião. Assuntos, temas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, segundo Jesus. Agora, enquanto Jesus diz isso, Jesus disse, como cidadãos dos céus, nós temos deveres civis e políticos nessa terra. E terceiro, nós não podemos abrir mão das nossas obrigações para com a sociedade, em nome da religião. O que aqueles homens esperavam que Jesus dissesse? Porque como Jesus, eles iniciam elogiando Jesus. Olha, tu ensinas a verdade, tu não se deixa influenciar. Então responde para a gente tem que cumprir os nossos deveres políticos e civis? Aí Jesus dá a resposta que ele dá. Eles esperavam que Jesus dissesse, não, nós somos crentes e nós não vamos pagar impostos. Na verdade, isso era o que eles esperavam. Eles queriam uma guerra política. E Jesus, ele responde dizendo, olha, a nossa obrigação com a fé,
a nossa obrigação com Cristo Jesus não anula as nossas obrigações como sociedade, como cidadãos dessa sociedade. Então, você serve a Deus, você é temente a Deus, mas você não pode abrir mão daquilo que você precisa fazer, daquilo que é direito seu de fazer. Então, não abra mão disso. Dito isso, irmãos, para a gente refletir, algumas perguntas para você ir para casa, orar a Deus e pensar o que você precisa ajustar. Você tem esperado um salvador político? Porque nessa polarização os dois lados estão esperando um salvador político, seja para um lado ou seja para o outro. Você tem esperado na política a salvação para o nosso país? Segundo, como têm sido seus sentimentos em relação à polarização da nação? Pensou aí nos sentimentos que você tem quando você vai lá no Instagram, quando você vai lá no Facebook, vai lá no WhatsApp, quando você vai provocar o outro irmão que você sabe que é do outro lado? Qual sentimento você tem? Lembrou do sentimento? Aí eu te faço uma segunda pergunta dentro dessa pergunta. Esse sentimento revela Cristo na sua vida? Esse sentimento revela o teu Salvador na sua vida? Pastor, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem, porque nós somos cidadãos do reino, e tudo que a gente faz, em todas as áreas da nossa vida, mostra quem Cristo é nas nossas vidas. Como você trata um irmão em Cristo que pensa ideologicamente diferente de você? Como é que você trata ele? Quais são as expressões que você usa para se referir a ele? Eu não estou nem falando de gente fora da nossa comunidade. Quando você descobre que o irmão é da esquerda ou que o irmão é da direita, como é que você se refere a ele? Como é que você trata ele? Você tem cumprido os seus deveres cívicos? E os seus deveres espirituais? Qual foi a resposta de Jesus? Porque normalmente a gente só para na primeira parte, dê a César o que é de César. Mas Jesus complementa, e a Deus o que é? De Deus. Você tem cumprido os seus deveres cívicos? E os seus deveres espirituais? Como é que anda a sua devocional? Como é que anda seu estudo, sua oração? Como é que anda isso? Última pergunta. Você tem orado pelos governantes que estão e por aqueles que virão? Quem tem orado? Deixa eu ver. Algumas pessoas. Para quem levantou a mão que está orando? Você está orando independente do partido da criatura? Não é? Porque tem gente que é assim. Se é do partido que eu gosto e da ideologia que eu gosto, Deus abençoa, Deus que Ele prospere a minha nação. Mas se ele é do partido contrário, a oração, Deus, leve ele embora, dá um infarto naquela criatura, nós vamos ter mais paz sem ele. Não, a Bíblia diz, Paulo vai nos ensinar que nós precisamos orar, interceder pelos nossos governantes, independente dos partidos. Para quê? Para que haja paz na nação. E havendo paz e prosperidade na nação, haja paz e prosperidade na igreja. E para a gente orar e ir embora, irmãos, a gente nessa discussão não pode, em hipótese alguma, esquecer de quem nós somos e por que nós estamos aqui. Nós somos filhos e filhas amadas de Deus. Por quê? Porque o Evangelho é a única coisa que pode salvar e restaurar o ser humano.
Eu vou repetir para você, embora tendo isso na sua mente: o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, é a única coisa que pode salvar e restaurar o ser humano. É o que Cristo fez na cruz do Calvário que restaura a nossa sociedade. Mais nada, nenhuma ideologia. Somente o sacrifício de Cristo é que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. E quanto à nossa dúvida, nós somos cidadãos do céu, somos cidadãos daqui. Eu gostaria de encerrar essa reflexão, lendo com vocês, Apocalipse capítulo 21. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, eu vou ler na NVI. E convido você a ficar em pé nesta hora. Apocalipse, capítulo 21, nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Pastor, está difícil esse mundo, inflação alta, combustível subindo, alimento subindo, a gente não consegue se manter, e é difícil. Mas qual é a proposta da palavra de Deus para aqueles que têm a fé em Jesus? O que a palavra de Deus fala para nós a respeito da esperança que devemos ter? Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Deus vai viver entre nós, meu irmão. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora para você, olha essa promessa: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. O vencedor herderá tudo isso. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vamos adorar o Senhor com um grupo musical, e logo após nós vamos orar, buscar a este Deus maravilhoso. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus.
centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Onde Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Centro e todo o meu ser, mostre quem tu és, e em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser, mostre quem tu és, e em meu coração seja o centro e todo o meu ser, mostre quem tu és. Aleluia! Nós somos a igreja do Senhor Jesus e nós não nos movemos por ideologia, nós nos movemos por aquele que morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Nós somos justificados pela fé e a nossa esperança está nele, e é por isso, como igreja, que nós declaramos: Jesus, tu és o centro desta igreja, tu és o centro da nossa vida. Senhor Deus, nós te adoramos. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado por nos amar. Obrigado, Senhor, por nos dar uma identidade, porque somos forasteiros aqui, mas o Senhor nos amou e o Senhor nos deu uma missão. É por isso que nós te exaltamos, Senhor. É por isso que anunciamos as boas novas da salvação, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, Senhor, nos ajuda como igreja a saber nos posicionar diante das tensões da nossa nação. Nos ajude a demonstrar o teu amor diante das crises. Nos ajude a viver o teu evangelho diante de tanta dor e tanto sofrimento. Nos ajude, Senhor, a representarmos a Ti de maneira digna, em que o Teu nome venha a ser honrado nas nossas ações, honrado nas nossas palavras, honrado porque Tu és maravilhoso, Tu és grande, não há outro como Tu. Por isso, Senhor, se porventura o Senhor não tem sido o centro de alguns entre nós, Espírito Santo, quebranta os nossos corações, a começar pelo pastor dessa igreja, a começar pelo Auriétino. Quebranta-nos, Senhor, nos moa segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, para que possamos viver a Tua vontade, segundo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas.
Deus, seja conosco. Aleluia. Nós vamos fazer um clamor. Chegou aqui um pedido de oração pelo zap da igreja. Nossa irmã Adriane pede pela sobrinha Marcela, que tentou contra a própria vida, está em casa, mas carece ainda de medicação, de cuidados médicos. Que Deus alcance aquela adolescente. Diaconisa Gersonita, da IAP de São José, está nos acompanhando hoje, está enfrentando uma luta contra câncer, contra a saúde. Então, que Deus venha abençoar. Vamos orar por esses dois pedidos? Levanta as tuas mãos, e nessa oração você também pode ser abençoado. Você que tem uma causa, coloca aí diante de Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu apresento agora Marcela em tuas mãos, essa adolescente, Senhor, que atentou contra a própria vida. Vai lá, Espírito Santo, preenche o vazio existencial desta jovem, mostra para ela o quanto o Senhor o ama, vai agindo no coração dela, todos os traumas, dilemas, frustrações que ela está vivendo, coloca a tua mão de poder, Senhor. Intervém, Senhor, na mente desta jovem, na saúde emocional dela. Senhor, eu também apresento a Ti, Senhor, a diaconisa Gersonita que nos acompanha. Deus, cuida da saúde dela. Deus, restabelece a saúde da Tua filha. Toca poderosamente, meu Deus. Ah, Senhor, a diaconisa Ludmila, Senhor, que também está nos acompanhando, porque passou por um procedimento médico. Vai lá em Uberlândia, cuida dela, ampara ela, meu Deus. Os nossos irmãos que estão aqui, Senhor, e tem um problema de enfermidade, tem um problema financeiro, tem uma causa que está colocando diante de Ti agora. Intervém, Senhor, abençoe a Tua igreja, meu Deus. Ah, Senhor, eu peço a Tua bênção nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado por esta manhã, início de tarde. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, porque acima de tudo nós nos reunimos, Senhor, para Te adorar, e ter a Tua presença entre nós é algo gratificante, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que nos acompanham das suas casas. Abençoe a cada um, Senhor. Nos dê um restante de sábado abençoado, para a Tua honra e glória. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imenso amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Deus abençoe a sua vida, um sábado abençoado. Cumprimente a pessoa que está aí do seu lado, deseja a ele um sábado abençoado.